Olá, professores, tudo bem? Aqui, professora Rutineia, é, já no intuito de dividir um pouco das nossas experiências no magistério, das nossas leituras, trago hoje o livro Ofício de Mestre. É um livro que ele vai revisitar o magistério na sua figura central, o educador. Hoje temos muita criança como centro do processo educativo. O estudante. Tudo é feito para eles, mas quem mobiliza tudo que é feito para eles é o professor. Existe aí toda uma equipe de apoio na escola, direção, funcionários, técnico-administrativos, secretaria, mas quem põe em ação é o professor. E é um livro do ano 2000, né, escrito pelo Miguel Arroio. E quem é o Miguel Arroio? Miguel Gonzalez Arroio é sociólogo, entendo que vivo até hoje, né, não tenho notícias aí do seu passamento. Um educador espanhol que foi professor da Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente, né, até quando se tem notícia, 2021, acompanha propostas educativas em várias redes estaduais e municipais do país. Não se prende mais à história de Minas Gerais. E as suas ideias, elas estão relacionadas à educação popular, cultura escolar, gestão, educação básica e currículo. Então, nesse momento aí de ano 2000, um livro editado pela editora Vozes, no Rio de Janeiro, né? Ele vai falar desse ofício de mestre. E é interessante que ele é uma bibliografia básica de concurso e se vê, né, que os nossos livros, as nossas referências ainda estão muito no começo da década de 2000, né? Que foi o boom de Felipe Perrenot, Miguel Arroio, de vários autores que fundamentam as práticas aqui dessas primeiras décadas do século XXI. Então ele vai começar com uma crítica. Então ele veio dizer que a educação escolar é um campo propício a modas, então tem os modismos aí no ensino. Só que hoje nós viemos assim de propostas curriculares que conseguiram se manter, PCN durante 20 anos, agora Base Nacional Comum Curricular, mas em 2000 Arroio fala para nós de modas. Nossas práticas, elas se orientam por saberes e artes aprendidas desde o berço da história cultural e social. Numa época em que existe uma escola plural que vem tentar recuperar antes saberes e fazeres mais perenes do ofício do magistério. Ou seja, numa época de tanta diversidade, de tantas mudanças, ele vem recuperar aquilo que é estável. Perene quer dizer eterno, mas nós não vamos trabalhar com o eterno, mas aquilo que é estável dentro do magistério, inovando no que diz respeito ao diálogo com os mestres da escola, ou seja, esses professores, que devem aqui nesse livro ser colocados em primeiro plano, já que quando se constrói uma escola, pensam em toda a estrutura, organização, ou seja, nos recursos materiais, e só depois nos recursos humanos. E aí ele começa aí uma dissertação sobre as conversas sobre o ofício de mestre, ou seja, esse ser professor. Uma conversa que vamos levar assim algum tempo para terminar, porque o livro é grande, profundo, grande assim, né? É um livro profundo, mas nós vamos começar. Então ele fala que a memória de nossas histórias nos leva ao reencontro com uma história que pensamos não existir mais. Então parece que no meu tempo era tudo diferente. Meu tempo, por exemplo, de ir na escola era década de 80, de 90. E parece que era tudo diferente. Mas parece que é igual, mas é diferente. Então estamos atrás de uma identidade de mestre, de um ofício que carrega longa memória. E depois ele trata assim, mas quais os segredos e a arte desse ofício? Então, o termo ofício de mestre remete a uma memória, lembranças consolidadas dentro de nós educadores. Ofício quer dizer um fazer qualificado. Antigamente se perguntava assim, qual que é a sua profissão, no que você trabalha, mas qual é o seu ofício?
ofício de carpinteiro, ofício de jardineiro, de lavrador, de professor, né? Um fazer qualificado que tem seus segredos, saberes e artes de sua profissão. Esse ofício reflete o pensar e o fazer educativos influenciados no trato e na socialização com as novas gerações. Como que esse professor transmite o seu ofício? Eles precisam ser artesãos, artífices, artistas para dar conta do magistério, porque toda a técnica, toda a tecnologia são insuficientes, é preciso ter recursos humanos, principalmente para nós que estamos na ativa, no meio de tanta diversidade, uma diversidade que não existia nem no ano 2000 ainda, dentro da escola, né? Fora dela já existia. Então se diz aqui, mestres resistem às pressões de manter e reproduzir a herança de um saber específico. A sociedade depende de suas qualificações. Então, se manter professor é uma resistência. As greves, os congressos, encontros afloram o orgulho conquistado de lutas para serem socialmente reconhecidos. No final, não tem suas reivindicações atendidas e sua autoimagem, as autoimagens do professor ficam reconstruídas numa tentativa de construir nova forma coletiva e a escola de nos construirmos por novas imagens como profissionais. Ou seja, o professor, em tese, né, ele luta pelo seu espaço na sociedade, mas é um espaço que precisa ser reconstruído. Então, hoje está na moda interesses neoliberais dos progressistas que querem colocar no centro da ação educativa a escola e a comunidade, famílias, organizações sociais, a sociedade difusa dos empresários, mídia, amigos da escola. Isso corre o risco de descentralizar o núcleo constitutivo da ação educativa, tirando o foco da dimensão pessoal, do diálogo, do convívio de gerações, do saber fazer, das artes dos professores. Então a gente vai entender que existe toda uma proposta de democratização da escola, gestão participativa, ter outros elementos, outras pessoas ajudando nesses fazeres da escola. Mas, de alguma forma, são questões positivas? Vamos pensar que sim, mas o Arroyo chama para o perigo disso, de tirar o foco da figura central, do professor, daquele que ensina, promove aí o processo educativo, né? Então são tantos elementos que o professor fica aí quase que à parte no processo. Porém, na prática, é ele quem o conduz. Então, as gestões progressistas abrem espaço à responsabilidade social e da comunidade, descaracterizando esses profissionais mesmo. E qual seria a especialidade do fazer educativo? Essa especialidade seria ter um ofício, no sentido de ter um orgulho. E o professor hoje, talvez ele não tenha esse orgulho de ser professor, porque esse orgulho implica numa satisfação pessoal, afirmação e defesa de uma identidade individual e coletiva, ou seja, precisa entender-se como professor e não como um dador de aulas. O movimento de formação de professores é um movimento histórico, ele é um movimento político. E desde a década de 1970, essa luta do professor pelo seu reconhecimento, ela tem se intensificado, e no sentido de buscar uma nova identidade. E essa nova identidade, ela tem que se firmar vamos pensar assim, em contrapartida à descaracterização que houve na própria função do professor. Hoje em dia ele mesmo se perde, o professor mesmo se perde aí nas suas atribuições, né? Então são tantas demandas na sala de aula que por vezes o professor ele esquece o seu planejamento, o menino não tem roupa, ele foi abandonado pelos pais, preocupações que devem perpassar sim para o professor enquanto ser humano, mas que tiram dele o foco
do seu fazer, justamente porque a sociedade hoje se encontra adoecida, cheia de demandas, e o professor não consegue filtrar tais demandas e manter o foco no seu ofício de mestre. Até porque se trabalha com seres humanos, né? E muitas vezes o humano precisa ser atendido para que ele possa se colocar à disposição do processo de ensino e aprendizagem. Não é que as questões sociais são um impeditivo para a aprendizagem, mas elas tiram o foco da criança, elas tiram o foco do professor de que a escola é um lugar para se socializar o saber. Né? Então, aqui, ó, o Arroyo coloca aqui que desde a LDB de 1971, escolas e currículos de formação desfiguram os mestres, empobrecendo o conhecimento, a escola, os professores, reduzindo-os a ensinantes. Lembra que eu falei, ó, eu sou professor, sou dadora de aula, sou ensinante, o que leva a uma desvalorização da categoria, né, frente ao governo e à sociedade. O próprio professor se sente desvalorizado e assim ele passa a atuar, né, com uma formação empobrecida, sem possibilidade de enriquecimento cultural, repertório pedagógico. Então ele se vê empobrecido nas suas potencialidades. Então o Arroyo coloca aqui, ó, será que somos mestres de ofício ou somos cataventos? Né? No sentido assim, né, de dissipar aquele conteúdo ali. Então, as políticas de formação e de currículo perderam a referência do passado, a memória e a história. Né? Nós tivemos aí uma história de 400 anos do ensino tradicional, que não era adequado a todas as crianças, não previa diversidade, era centrado no professor. Porém, a transição para uma nova mentalidade de uma educação centrada na criança, de uma educação mais dinâmica, de uma escola inclusiva que atenda a todos, ela foi brusca. Então, de um dia para o outro, se jogou a cartilha fora e se abraçou aí uma nova perspectiva. Porém, na condição de historiadora que sou, o Miguel Arroyo é sociólogo, eu sou historiadora, nós vamos entender que o tempo da memória, o tempo da mentalidade, ele não caminha junto com o tempo cronológico. Ou seja, as mentalidades, elas demandam aí maior tempo para absorver as mudanças. Então, nós temos uma geração que interrompeu o ensino tradicional sem ter assimilado, de fato, a proposta socio-interacionista. Então, nós temos uma geração prejudicada, tanto de alunos que não têm aí um referencial sólido, como de professores que tiveram tudo que sabiam jogado fora e não assimilaram um novo referencial. Né? Então, aqui a gente encerra o primeiro capítulo dessa proposta do Miguel Arroyo. Vamos aqui para o segundo, vamos falar mais um pouquinho disso. Quando ele coloca no segundo capítulo um modo de ser. Então ele fala que poucos trabalhos se identificam tanto com a totalidade da vida pessoal ao levar para casa as matérias da escola. Então é um dos poucos trabalhos, tanto para aluno como para professor, que se faz em casa, não é? E aqui, o que ele diz? Que ao levar para casa essas matérias, carregamos sonhos, angústias, o fato de que ser professor faz parte de uma vida pessoal. É outro de nós, não é? Então o professor ele leva o seu trabalho para casa, a família participa ali do seu trabalho, né? Planejando aula, os livros na mesa. E é diferente de um enfermeiro que não leva o doente para cuidar em casa, a não ser que faça trabalho domiciliar, mas é na casa do paciente. Então, o Arroyo ele fala aqui, ó, gostaria de se libertar desse entrecruzamento e reduzir o magistério a um tempo profissional delimitado. Mas não conseguimos superar esse fato, ou seja, o magistério ele não está encerrado ali num tempo. Ele perpassa a vida do professor.
né? É como se ele não desligasse, se ele estivesse sempre a serviço, né? Por conta de ter esse trabalho que se faz em casa, dessa jornada cumprida em casa. Então, esse sonho de profissionalização desse profissional, ele se torna ambíguo. Nos anos 70, se procurou definir como trabalhadores da educação, porém não conseguiu definir a autoimagem nem a imagem social desse professor. Os cursos de graduação especializados, pós-graduação ou formação permanente de professores de educação básica tornam carreira de critérios profissionais, mesmo sem ter um estatuto profissional. Espera-se que possa definir um imaginário social. Os professores são a imagem social que foi construída sobre o ofício de mestre, sobre a forma de exercer esse fazer profissional. Então, existem imagens muito diversas de ser professor. Há vários níveis sociais entre professores e autoimagens diferentes, né? Autoimagem no sentido assim, qual que é a percepção que a pessoa tem de si enquanto profissional. E isso provoca também reconhecimentos sociais, que dependem de processos lentos de reconhecimento. E para que o reconhecimento? Para que se tenha um valor social, um tratamento adequado, um respeito em sociedade. Não se trata apenas de um reconhecimento material, com bons salários, boas condições de trabalho. Mas primeiro vem esse reconhecimento da sociedade para que se desencadeie esse processo de um reconhecimento material para esse professor. Vamos lembrar que é uma profissão em que a maioria são mulheres. Então, enfrentamos aqui uma discriminação na sociedade, né? É uma profissão de mulheres, não é uma profissão que precisa ser reconhecida, é uma profissão ligada a cuidados. E cuidados na nossa sociedade são vistos como algo menor, por exemplo, que o cálculo que o engenheiro faz ou as intervenções que o médico faz na saúde no corpo humano, ok? Já que o médico lida com vidas, um erro do médico tira a vida instantaneamente. Erros de professores mal preparados podem trazer danos para o resto de uma existência. Então, por isso, precisamos repensar esse valor do professor, o valor dado à sua formação e até mesmo à sua saúde mental, que o Miquel Arroio não coloca aqui, né? Mas que já começava a ser uma tônica dos anos 2000, mas que ainda não estava latente e nem registrada em publicações.